Bom dia, hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Brasil quer transformar o preparo do queijo Minas em patrimônio imaterial da humanidade. Feira de Hannover, na Alemanha, apresenta o que há de mais moderno na indústria. E o mercado de pizzarias aumenta 5 vezes em 10 anos no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O mercado de festas é uma oportunidade para empreendedores de vários setores, desde vestuário, alimentação até a logística. E a tecnologia tem sido incorporada a esses produtos e serviços. Veja na reportagem. Quem já pensou em se casar sabe que para o sonho se tornar realidade dá trabalho, ou se dá. Mas para a sorte dos noivos, a Expo Noivas e Festas tem muitas novidades para proporcionar uma festa inesquecível. Vamos conferir? A feira, realizada na capital paulista, reuniu 100 expositores do setor que apresentaram tudo o que é preciso para realizar uma festa inesquecível. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Desde consultoria de viagem, bolos cenográficos de todos os tipos, tamanhos e cores, vestidos para todos os gostos, flores e tem mais. A inovação aqui quer deixar as tradições mais práticas. Tá vendo essas caixinhas aqui? Sabe para que elas servem? Para substituir a tradicional gravata, que passava de mesa em mesa no casamento, juntando uma ajuda financeira para os noivos viajarem de lua de mel. Ela funciona assim, ó. Os convidados colocam o dinheiro aqui dentro. E quem não tiver dinheiro na hora, também pode fazer um Pix. A gente personaliza eles com QR Code, com nome, com outras informações que a noiva queira colocar, para que facilite também os donativos no dia do evento. E a ansiedade começa a bater, mas a gente veio aqui justamente para isso, para pegar mais inspiração e que é um momento único, né? E sair tudo do jeito que a gente sempre sonhou. O evento é super legal, acho que trouxe bastante visibilidade pra gente, pra alguém que não tem conhecimento nenhum de casamento. Então ajuda a gente com todas as informações, então é muita informação mesmo. Os dois casais estão entre as mais de 8.000 pessoas que procuram a Expo Noivas e Festas todos os anos para fazer as escolhas para suas festas. E olha, não são só casais não, viu? A feira é também uma oportunidade para os empreendedores oferecerem tudo para eventos que vão além dos casamentos. Aniversários de 15 anos, festas de amigos ou empresários. Muitas comemorações também podem ser organizadas com a ajuda dos expositores que oferecem os seus trabalhos. Eu sempre encontro aqui o que de melhor existe no mercado, porque os profissionais que vêm participar, eles são especializados em solucionar problemas que envolvem uma festa de casamento de 15 anos. Se a noiva, se a família quer uma festa sofisticada, eles sabem fazer. Se, ao contrário, querem uma festa mais simples, não querem luxo, não querem investir muito dinheiro, eles também sabem fazer. A expectativa da organização é que neste ano a feira impulsione ainda mais as vendas, gerando uma movimentação de 15 milhões de reais em negócios fechados. Isso porque este é o momento em que é possível conhecer os produtos pelo toque, pela degustação e demonstração. Na Expo Noivas e Festas, a conversa direta com o cliente ajuda na negociação. Afinal, é preciso se adaptar a cada realidade. A Sandra é microempreendedora e participa pela primeira vez da feira. Trouxe as bolsas que ela mesma faz e espera fechar muitos negócios. Pela internet, eles vão me pedir um modelo, vai confiar no meu trabalho e normalmente eu consigo surpreender as pessoas. Mas é quem vai pegar, vai colocar, vai ver como que é a textura do fio, a diferença dos fios também. E a ideia é crescer, agora
agora vindo aqui na feira, expondo, outras pessoas de várias regiões também pode ter conhecimento e adquirir uma peça minha. E a gente segue falando de tecnologia. Dominar os canais digitais se tornou um pré-requisito para as empresas. Pensando nisso, o Sebrae de Santa Catarina vai promover a Semana de Transformação Digital. O evento é voltado para empreendedores, investidores, profissionais de marketing e vendas e todos os que pretendem acelerar negócios no mercado online. E quem nos conta mais sobre essa iniciativa, que é online e gratuita, é o gerente de inovação e startups do Sebrae, Alexandre Souza. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês novamente, falar um pouquinho sobre a Semana TD. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Alexandre, quais as novidades para essa edição? Me parece que já estamos na sexta, correto? Isso, já é a sexta edição da série, é um evento que a gente construiu já há algum tempo e cada vez mais tem assumido um papel bem importante aqui de levar a transformação digital para as micro e pequenas empresas. Cada vez mais o número de pessoas que querem transformar suas empresas, né, levar ela digital tem aumentado. Né? A pandemia, obviamente, vamos dizer assim, ajudou a levar muitas das microempresas para o digital, e a semana desse objetivo, né? Para formas da micro e pequena empresa utilizar a tecnologia a seu favor, né? Então, é a sexta edição, a edição de 2020 tinha 400 participantes naquela ocasião, e a efetiva aí em torno de 60 a 70 mil inscritos. Ajudar os micro e pequenos negócios a venderem mais agora em 2023, né? Isso, exatamente, né? Como eu comentei, né, as micro e pequenas empresas elas têm que estar conectadas com o que está acontecendo no mundo, principalmente relacionado à tecnologia, né? Hoje o online e o presencial, eles se complementam, então não tem como você ter um estabelecimento físico e não pensar no digital, isso em qualquer empresa, né? Então, a gente não está falando mais de um tipo de empresa. Hoje, toda empresa ela tem que pensar também no digital, em como atender, como utilizar as ferramentas para melhorar meus processos, a digitalização da minha empresa, e a Semana TD tem esse objetivo, né? Muito tem se falado agora sobre inteligência artificial, talvez seja aí o grande hype de 2023, é algo que não vai voltar, então as empresas ela têm que saber como utilizar essas plataformas, né? E durante essa semana, que nós vamos realizar na próxima, né, de 24 a 28 de abril, teremos aí uma semana inteira de conteúdos focados em levar a transformação digital para micro e pequenas empresas, assuntos como chat GPT, inteligência artificial, redes sociais, como utilizar as minhas redes sociais para vender, como criar estratégia de marcas, tudo isso focado na temática de transformação digital e da digitalização dos processos das micro e pequenas empresas. Ou seja, Alexandre, a tecnologia digital já é uma realidade e se tornou aí um diferencial para o crescimento principalmente dos pequenos negócios, né? Mais que um diferencial, né? Não pode ficar. O empreendedor ele não pode deixar de validar essas ferramentas e ver como vai funcionar, porque se você não tem isso, como eu falei, né, não é mais um diferencial. Se você não tem, você está ficando para trás, né? A pandemia mostrou nisso, né? Quantos empreendimentos fecharam porque não estavam preparados, por exemplo, para utilizar a tecnologia. Quem já estava preparado, pelo menos teve, pegando os restaurantes, por exemplo, que já tinham processos de entrega ou de plataformas para poder aceitar pedidos online, como eles saíram na frente quando a pandemia aconteceu. E isso é para todo tipo de empresa, né? Então, hoje você tem que ter uma experiência omnichannel, que a gente fala, né? Então, você tem que ter a presença online, onde o cliente valide seus produtos, verifique como que você funciona para depois, no presencial, você poder realizar a venda e vice-versa, né? Alguns procuram primeiro a presença física para depois ir para o online. Então, tudo isso nós vamos tratar durante essa semana. Então, são 3 webinars por dia, né, que vão acontecer na semana de 24 a 28 de abril, cada um em torno de 40 minutos, sempre com um especialista em transformação digital, sempre um especialista em digitalização de micro e pequenas empresas, porque esse conteúdo é montado para a micro e pequena empresa, a empresa que está pouco preparada e tem poucos funcionários, às vezes, para digitalizar seus processos. Então, a gente entende esse problema, essa dor que é poucas pessoas estarem envolvidas dentro de uma micro e pequena empresas relacionados à transformação digital, e a gente tenta dar dicas, né, para como ele pode, com algumas ferramentas, muitas delas gratuitas, melhorar seus processos internos. Alexandre, bem rapidinho, como se inscrever?
Então, a Semana TD está com as inscrições abertas, ela acontece do dia 24 a 28 de abril, ou seja, na semana que vem. É só acessar o site www.semanatd.com, esse é .com, é .com.br, né? As inscrições são totalmente gratuitas. A partir da hora que você se inscreve, você já começa a receber alguns materiais educacionais relacionados à transformação digital. E durante a semana que vem, do dia 24 ao 28, serão sempre 3 webinars ao vivo durante o dia. Umas 11 da manhã, umas 15 e umas 19. O interessante é o empreendedor poder conectar naquele momento, porque ele pode sanar as dúvidas diretamente com a pessoa que está dando a palestra ou dando aquele webinar. Então, www.semanatd.com, né? A gente aguarda as inscrições aí de todo o pessoal, para a gente chegar aí a 60, 70 mil pessoas que querem realmente transformar suas empresas digitalmente. Perfeito, uma excelente oportunidade para os empreendedores. Alexandre Souza, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação com a gente ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno, e a gente aguarda o pessoal aí na Semana TD 2023. E no próximo bloco, Brasil quer transformar o preparo artesanal do queijo Minas em patrimônio imaterial junto à Unesco. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, para todo o Brasil. As maiores tendências da indústria são tema de uma feira de negócios lá na Alemanha. Foi aberta oficialmente neste domingo a Hannover Messe, que traz o que há de inovador no ramo da automação, infraestrutura, logística. O primeiro-ministro Olaf Scholz e o presidente da Indonésia, país parceiro do evento, discursaram na cerimônia. E o Brasil está presente em Hannover. Uma delegação formada por empresários, dirigentes e representantes do Ministério das Relações Exteriores tem como objetivo mostrar o protagonismo brasileiro na agenda global de descarbonização, na transição energética e na bioeconomia. O enviado especial do Grupo Band, Felipe Vieira, nos traz mais detalhes sobre a comitiva brasileira. Conosco na feira de Hannover, o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe. O Brasil vem vender a ideia da sustentabilidade da nossa indústria. Esse é o caminho para a gente avançar em termos de novos mercados no exterior? Eu não tenho dúvida que a vantagem comparativa que o Brasil já tem, pelo fato de ter uma matriz energética de alta sustentabilidade, é um dos elementos centrais para serem utilizados para uma nova política industrial no país. Uma política de descarbonização, uma política de inserção competitiva, mas sustentável no contexto internacional e com a possibilidade de fazer o que o Brasil já faz, e vamos chamar exatamente o que é isso. O Brasil vende sustentabilidade, porque países de muita demografia não têm capacidade de se sustentar, de gerar a energia necessária para isso. Eles têm que comprar energia, no fundo, o que é isso? Comprar sustentabilidade. O Brasil tem condições de ser supridor disso, mas é melhor que isso seja feito através de produtos que já consomem energia na sua fabricação, e o Brasil tem um potencial muito importante de dar um salto adicional nesse percurso que estão chamando de reindustrialização e que eu acho que é muito importante. E eu dificilmente encontrarei uma parceria mais apropriada de encaixe e de experiência prévia positiva do que a Alemanha para ser um grande parceiro nesse processo. Como a gente pode aproveitar isso, né? Porque a Alemanha é um parceiro antigo do Brasil e aí você tem que fazer a evolução, tem que trazer de novo esse assunto porque houve um distanciamento, né? Houve um distanciamento, mas a verdade é que agora, eu não vou chamar de lua de mel, porque isso implica em outros elementos, mas a verdade é que há um renovar intenso, urgente e intenso. Não há outra forma de qualificar a peregrinação de altas autoridades alemãs, começando pelo presidente, depois o chanceler, depois o vice-chanceler. Nos 3 primeiros meses de governo, foram mais visitas de relevância e densidade do governo da Alemanha ao Brasil do que nos últimos 5 anos. Então, é uma evidência de um renovado interesse que se concretiza, inclusive, com uma nova reunião governo a governo, presidida pelos 2 presidentes, quer dizer, o presidente do governo, o presidente do Brasil, e o chanceler da Alemanha, o Scholz, e o presidente Lula, que vai se dar no 2º semestre. São oportunidades que eu acho que têm que ser aproveitadas em várias dimensões
Mas é que se configura para mim, nesse contexto aqui, dessa feira de Hannover, que é tão importante para a indústria, é um potencial de reindustrialização numa parceria sólida, já existente, renovada e digamos, energizada entre o Brasil e a Alemanha. Como ex-presidente da Apex, qual o caminho a ser seguido? Bom, é preciso muito trabalho, nada brota sem consequência. É preciso uma série de elementos, inclusive, para favorecer a capacidade de reindustrialização do Brasil. O governo já está fazendo um dos elementos essenciais, que é uma reforma tributária. A indústria é muito penalizada pelo modo de tributação no Brasil. Eu tenho certeza que as autoridades que estão fazendo isso no Ministério da Fazenda estão contemplando, entre outras coisas, essa dimensão com prioridade, junto com a necessidade que já tem sido traduzida pelo governo. O BNDES está com uma linha direta para fazer isso. Então, eu acho que esse novo ímpeto, esse novo apetite de industrialização no Brasil, congregado com essa questão da energia potencial e real que nós já temos de sustentável, e com a velha parceria com a Alemanha, que é um país que tem demandas de sustentabilidade elevadas, que tem que buscar saciar no mundo, e o Brasil é um dos principais locais onde a Alemanha pode fazer isso, pode gerar uma equação altamente favorável para os dois países. O volume de serviços no Brasil caiu 3 pontos percentuais em janeiro. A comparação é com dezembro do ano passado, quando a série havia atingido o ponto mais alto. 16 das 27 unidades da federação registraram retração no índice, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. E mesmo com a queda, o setor está 10% acima do nível pré-pandemia. Os dados são do IBGE. Mudando de assunto, o queijo Minas pode fazer parte da lista de patrimônio imaterial da humanidade. O IPHAN apresentou a candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal por meio da delegação permanente do Brasil junto à Unesco. O presidente do Instituto, Leandro Graz, falou da importância do reconhecimento. A importância dessa candidatura e desse reconhecimento diz respeito à valorização da história do país na figura dessas pessoas, desses pequenos produtores rurais. Em segundo lugar, potencializa esses modos de fazer para o mundo, atraindo a atenção turística, atraindo a intenção econômica, atraindo a atenção, aliás, do ponto de vista de prestígio, de mobilização dessa atividade. O que a gente consegue agora com essa candidatura é mostrar o que está por trás do produto, que é o trabalho das pessoas, o conhecimento que essas famílias, porque a gente está falando fundamentalmente de agricultura familiar, o que essas famílias desenvolveram ao longo de uma história, ao longo de um tempo. Ou seja, a gente está dando a importância às pessoas que estão por trás desse produto que é riquíssimo, que é simbólico para o nosso país e que tem grande valor econômico também, por óbvio. E com isso, a gente acaba também fazendo com que o Estado brasileiro e todas as outras esferas de poder, de instituições, comecem a apoiar mais esses pequenos produtores. Por quê? Porque a gente quer, com essa candidatura, assim como já fizemos desde 2008, salvaguardar, né? Quando algo se torna um patrimônio imaterial, a gente vai, a partir dali, em um processo de salvaguarda, ou seja, preservar, fortalecer, ou seja, aquilo que se tem de saber, para que não se perca ao longo da história. Até porque a gente está num mundo cada vez mais globalizado, interativo, e determinadas culturas tradicionais, determinados conhecimentos de nível muito local, por vezes, com essa troca, com esse compartilhamento de culturas, ficam secundarizados. Quando a gente, então, registra, a gente está passando a dizer o seguinte: olha, vocês são importantes, a gente não quer que vocês se percam, a gente não quer que vocês sejam esquecidos, muito pelo contrário, só se fortaleçam ao longo do tempo. E hoje o jornal acaba em pizza. Um estudo da Associação Pizzaria Unidas do Brasil revelou que esse mercado cresceu 5 vezes na última década. Foram mais de 70 mil estabelecimentos abertos entre 2012 e 2022. E as pequenas empresas têm uma participação expressiva nesse setor. E quem fala conosco sobre isso é o presidente da Abupra, o Gustavo Cardamone. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para saber e entender um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre esse levantamento. Gustavo, qual é o objetivo
Então, nosso objetivo como entidade que representa o setor é trazer um guia, né, para que os empreendedores e a própria mídia possa tomar como base do panorama atual das pizzarias no Brasil, né? Então, para ter aí uma noção de distribuição geográfica, porte, né, o tamanho das pizzarias, enfim, e alguns dados que a gente entende que é importante para, de repente, o empreendedor ou o investidor tomar decisões para adentrar esse ramo. Gustavo, qual é o perfil dessas pizzarias? São MEIs, pequenas, microempresas? Hoje, desse estudo, né, que de mais de 70 mil pizzarias, hoje a gente pode falar que 94% estão dentre microempresas e MEI, né, que é o microempreendedor individual, mas um número que chama bastante atenção é que 53% desse número são compostos por MEIs. E um outro número interessante é que somente 5 estados do país não são maioria MEI em pizzarias. Gustavo, o levantamento mostrou aí quase mais de 70 mil pizzarias, né, com cadastro ativo na Receita Federal. São Paulo ainda é disparado, né, o estado com mais pizzarias, mas a gente não pode deixar de falar do Norte e Nordeste, né, que também estão com o mercado bem aquecidos, né? Exato. São Paulo representa 50% do total de pizzarias no país. Mas quando a gente busca os últimos 10 anos, o Norte e o Nordeste são as regiões que mais crescem. Acredito que por ser também mais carente, São Paulo já é mais consolidado, né? É um mercado já mais consolidado. Nós temos aí mais de 20 mil pizzarias no estado. E um fato interessante é que dessas 20 mil, 16 mil foram abertas nos últimos 10 anos. E isso a gente não sabe exatamente se é com relação a oficialização ou abertura realmente, né? Porque a gente sabe que é um ramo que no passado teve muita informalidade. É verdade, Gustavo. Ainda mais nesse período que o Brasil viveu com relação à pandemia. Alguns estabelecimentos foram abertos, mas outros também tiveram de fechar as portas, né? Sim, sim. Nós tivemos um dado que nos preocupou muito nesse estudo, foi que a quantidade de fechamento de negócios, né? Inclusive, que sim, nos últimos 3 anos fecharam mais empresas do que abriram no país. E só não foi maior nas empresas MEI. Quem é MEI teve aí um número maior de abertura do que fechamento, mas quando você sai do MEI, o número é maior de fechamento. Gustavo, para quem está nos assistindo agora, ao vivo, aqui a primeira edição do Jornal do Empreendedor, quais as dicas que você passa para essas pessoas, para esses futuros empreendedores que querem investir, apostar nesse segmento? Um fato importante que a gente foi analisar, quando a gente percebeu o número de fechamentos, enfim, o número de aberturas, a gente foi fazer esse estudo dentro da associação, dentro da Apubra, e a gente percebeu um número 4 vezes menor do que a média do país, né? Então, o que nos leva a crer? Que quando você busca conhecimento, apoio, o empresário, né, o empreendedor, ele é muito solitário. Então, quando você busca apoio, você tende a se preparar melhor e a estar mais preparado para enfrentar situações difíceis. Então, uma das dicas é essa: não fique sozinho, procure o Sebrae, procure associações, enfim, mentorias, cursos, para que você tenha apoio o tempo todo, né? Um outro fato que eu acho que é importante é você não... Só um minuto. Eu acho que assim, o nosso site, a Apubra, ela tem essa questão de ajudar o dono de pizzaria, né? Ou quem está querendo empreender. Então, no nosso próprio site tem lá dicas, e-books, né? Principalmente na questão do MEI, por exemplo, quem quer montar uma pizzaria, quem quer sair do MEI para uma microempresa, que é um fato importante, porque o MEI, ele é uma primeira etapa, né, que a gente entende que é muito importante para
para o mercado, para a questão de renda, né? Mas a próxima etapa ela é muito importante também, que é o quê? É ele se preparar melhor, ele começar a estar mais de acordo com a necessidade do mercado, né? Com a necessidade de vigilância sanitária, enfim, tudo isso. O mercado de alimentação é um mercado muito exigente e a gente sabe que normalmente quando o MEI ele começa, ele ainda não está preparado para todas essas exigências. E aí essa próxima etapa ela é muito importante. Perfeito, excelente dicas para o futuro empreendedor que está nos assistindo então, Gustavo Cardamone, presidente da Apubra, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Obrigado a vocês, uma ótima semana. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com Sebastião Garcia. Uma ótima semana a todos, eu volto amanhã. Tchau!